Olá pessoal, esse é mais um encontro aqui na nossa escola, espero que você esteja gostando e cheio de expectativas para cada um dos nossos encontros, beleza? Hoje nós entraremos em um assunto muito vasto e o meu desafio é conseguir destacar os pontos principais. Por isso eu resolvi dividir essa aula em duas partes, pois o meu desejo é manter a mesma configuração do tempo aí, tá bom? Para cada videoaula. Assim eu vou poder dar mais atenção aos pontos principais que eu irei compartilhar com vocês, tá bom? Hoje eu vou levar vocês para dentro do mundo em que Jesus nasceu. Por isso eu convido você a prestar muita atenção, a anotar e até mesmo se aprofundar ainda mais no assunto através de pesquisas e etc, beleza? Vem comigo, eu acho que você vai gostar bastante da aula hoje. Primeiro, eu gostaria de falar do mapa fértil crescente. Veja aí na sua tela. Esse mapa é chamado de fértil crescente ou crescente fértil. Nele você encontra as regiões em que grandes e antigas civilizações se instalaram, né? O mapa é chamado de fértil crescente, essa palavra fértil, porque vem da ideia de fertilização e, consequentemente, essa palavra está relacionada à agricultura. Eram regiões com uma agricultura muito fértil e muito avançada também. Aqui na parte superior do mapa, à direita, você pode ver a Mesopotâmia. Na parte inferior, o Egito. Perceba que a antiga Palestina, região onde Israel se instalou, fica bem no meio entre o Egito e a Mesopotâmia. Tá vendo? Estou chamando a sua atenção para isso porque daqui a pouco eu vou falar da batalha entre dois generais, um que estava no Egito e outro na parte da Mesopotâmia, e Israel sofreu muito por causa disso, ok? Essas regiões do mapa eram regiões férteis por estar localizadas às margens dos rios, tá? Essas regiões podem ser divididas entre duas regiões desérticas. O deserto da Arábia, onde fica a Mesopotâmia, a Fenícia e a antiga Palestina, né? E o deserto do Saara, onde fica ali o Egito, tá bom? Ou seja, apesar de serem áreas desérticas onde não choviam com frequência, né? Essas áreas viviam sob a constante ação dos rios que enchiam e fertilizavam as suas margens, tá bom? Então você tem a Mesopotâmia entre os rios Tigre e o Eufrates, a antiga Palestina e Fenícia à beira do rio Jordão e o Egito ali à beira de um dos maiores rios do mundo famoso, né? O famoso rio Nilo. Quando os povos nômades aprenderam as técnicas ligadas à agricultura, deixaram de ser nômades e passaram a ser chamados de sedentários, pois agora, ao aprenderem a trabalhar a terra e a colherem seus alimentos, eles não precisavam ficar mudando de lugar para o outro conforme o clima e a ausência de recursos, tá bom? O mapa é crescente porque ao ligar as regiões do Egito até a Mesopotâmia, se desenha uma meia-lua imaginária, uma lua crescente, por isso é chamado de mapa fértil crescente. Esse mapa também representa o mapa do mundo bíblico, por isso é legal você visualizá-lo em sua mente. Isso vai ser de muito valor quando você estudar, por exemplo, as viagens do apóstolo Paulo. Você vai ler e já visualizar na sua mente os lugares e regiões, beleza? Fica aí uma dica de estudo para você. Muito bem, hoje nós vamos dar nossos primeiros passos para dentro do mundo do Novo Testamento. Nós não podemos cair de paraquedas no estudo dos 4 evangelhos, né? Por isso eu quero compartilhar com vocês nessa aula de hoje uma visão panorâmica dos principais acontecimentos que precederam a vinda de Cristo. Em Gálatas 4:4 diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. A palavra plenitude aqui é a palavra grega pleroma, plenitude. Esse texto nos revela que Jesus veio no momento certo, na hora certa. Imagina que de todos os acontecimentos da história da humanidade, esse seria o evento central dessa história. Uau! Então vamos falar dos últimos 4 séculos que antecederam a manifestação ou a chegada do Messias, tão prometido nas Escrituras do Antigo Testamento, beleza? Esse período é chamado de período intertestamentário, também chamado período interbíblico e até mesmo de o silêncio profético. O que seria isso? Entre a última página de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, e a primeira página do livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, há um intervalo ali de mais de 400 anos de silêncio de Deus, né? Embora Deus não tenha falado, né, por meio de profetas nesse período, sem dúvida, ele estava ativamente engajado na história, preparando tudo por meio de grandes mudanças nas circunstâncias mundiais e, conforme profetizado pelo profeta Daniel, a chegada do reino de Deus com a vinda do Messias, nosso Yeshua, né? Então, vocês se lembram das profecias de Daniel? Daniel, ele viveu no tempo do exílio na Babilônia, aqueles 70 anos de cativeiro babilônico, né, resultado da desobediência de Israel. Foi nesse período que Daniel falou a respeito dos 3 impérios mundiais que surgiriam após a Babilônia e que depois desses 3 viria um reino que governaria todo o planeta e que esse reino não teria mais fim.
Deus mostrou a Daniel por meio de uma série de visões de que maneira cada um dos grandes impérios do mundo cairia e como ao final seriam substituídos pelo reino de Deus que sozinho dominaria o planeta inteiro, conforme o capítulo 2 de Daniel. Daniel disse que esse reino de Deus não teria fim. Não sei se você já ouviu falar da interpretação que Daniel recebeu de Deus do sonho que o rei Nabucodonosor sonhou, né? Deixa eu te mostrar na tela aí e fazer esse breve comentário sobre isso, tá bom? Nabucodonosor sonhou com uma grande estátua que era formada por diferentes materiais. Deixa eu resumir logo o significado de cada parte dessa estátua e já colocar também para você o ano da queda desses impérios, ok? A cabeça era de ouro, representando o Império Babilônico, que caiu no ano 539 a.C., o peito e braços de prata, representando o Império Persa, ou Medo-Pérsia, né, que caiu no ano ali de 330 a.C., o ventre e o quadril de bronze, representando ali a Grécia, que caiu no ano 63 a.C., e as pernas de ferro, representando o Império Romano, que caiu no ano 476 d.C. Lógico que existem outros detalhes, mas não vem ao caso aqui nessa aula, beleza? Mas eu quero destacar a parte da profecia que diz que foi vista uma pedra sem auxílio de mãos humanas, que veio e atingiu a estátua nos pés, e toda ela foi destruída, esmiuçada, e aquela poeira foi levada pelo vento. Depois, essa pedra se torna uma grande montanha e espalha por toda a terra. Essa é uma das mais poderosas profecias sobre o reino de Deus literal sobre a terra, queridos. É forte, né? Percebeu? Daniel profetizou o período intertestamentário antes de tudo acontecer. A profecia se cumpriu literalmente como ele interpretou, né? E o que podemos aprender nesse período intertestamentário a respeito de Deus? Podemos aprender o seguinte: Deus é o Senhor da história. Uau, isso é forte! Bem, deixa eu destacar apenas alguns pontos, então, importantes desse período interbíblico, tá bom? Pois foram fatores que determinaram toda a ideologia característica dos povos daquela época, principalmente o povo judeu. A Babilônia, ela foi subjugada pelo Império Pérsia, né? Isso vai mudar as coisas e trazer alguns benefícios também para o povo judeu. Nesse período em que a Pérsia toma o poder do mundo é que temos a história da rainha Ester na Bíblia, lembra? A história de uma judia exilada e órfã que se tornou a rainha da Pérsia e desbaratou os planos de uma conspiração para acabar com os judeus. A última tentativa de extermínio registrado ali no restante do final do período do Antigo Testamento. Ester se casou com o rei Assuero, conhecido como Artaxerxes I. Acho que você já assistiu o filme 300, onde o ator Rodrigo Santoro interpreta esse rei da Pérsia, né? A maneira de governar o mundo da época dos persas era totalmente diferente e muito revolucionário, né? Os persas davam uma certa autonomia para os povos adorarem seus deuses e manterem suas tradições, desde que os tributos sejam pagos, tá? E foi nessa época que Neemias, Esdras, o escriba, né, e Zorobabel entram em destaque na história da restauração dos muros de Jerusalém. O povo judeu sai do cativeiro e volta para Jerusalém e reconstrói o templo. Para você ter uma ideia, milhares de judeus que foram espalhados pelo mundo através da expulsão dos assírios e das deportações ali realizadas pela Babilônia, não voltaram para Jerusalém. Esses grandes êxodos são chamados de diáspora, né? Milhares ficaram e se instalaram em outros mundos, outras terras, né? Muitos foram perdendo a habilidade de compreender até mesmo a sua língua de origem, o hebraico. Outros, mesmo de longe, né, procuravam manter suas tradições. Foi no período persa que os judeus fora de suas terras puderam construir sinagogas para manter seus cultos e tradições. Por isso você vê o apóstolo Paulo chegando na Ásia e a primeira coisa que ele fazia era ir pregar em uma sinagoga judaica na cidade. Ali ele tinha a escritura do Antigo Testamento em grego e isso facilitou compartilhar a respeito do Messias Jesus que cumpriu as profecias do Antigo Testamento. Entendeu? Bem, a Grécia subjuga o Império Persa, sendo comandado pelo Alexandre o Grande no ano 334 a.C. Alexandre o Grande, que tinha apenas 20 anos de idade, conquistou o mundo. Ele invadiu a Ásia Menor e conquistou tudo o que encontrou pela frente ao longo dos próximos 12 anos da sua vida. A Ásia, a Síria, o Egito e a Pérsia. Chegou a ir até a Índia, fundando o maior império que o mundo já conheceu. Nós precisamos destacar essa parte da história que conta sobre o Império Grego comandado por Alexandre o Grande, pois o objetivo de Alexandre o Grande, né, não era apenas criar um império, mas criar um estilo de vida. A sua intenção era disseminar, espalhar a cultura grega chamada de helenismo. Alexandre o Grande, ele foi aluno do grande filósofo Aristóteles, que o influenciou na maneira como ele queria conquistar o mundo. Helenismo é uma palavra grega derivada da palavra grega Hellas, termo antigo para se referir à Grécia. Helenizar o mundo é a mesma coisa que dizer grecificar o mundo, beleza?
O foco do helenismo estava no ser humano, o que conflitava com a concepção judaica, cujo foco estava em Deus. As artes teatrais, o esporte, dois elementos principais da cultura grega, são bons exemplos desse conflito, uma vez que os judeus consideravam os teatros, onde geralmente eram apresentadas peças de teor altamente erótico, né, e os estádios, onde os atletas se apresentavam nus, insultos à sexualidade e à moralidade concedidas por Deus ao ser humano. Houve então, naquela época de Alexandre o Grande, um florescimento das artes, da arquitetura, dos costumes e das ideias gregas, de maneira que o grego se tornou então a língua internacional daquela época. Como eu disse, mais tarde, essa seria um dos grandes fatores que contribuíram para o avanço do Evangelho. Bem, Alexandre morreu na Babilônia no dia 13 de junho de 323 a.C., com apenas 33 anos. Ele não tinha herdeiro e morreu muito novo, né? O seu vasto império foi então dividido para 4 generais e desses 4 generais destacamos apenas 2 que se tornaram 2 impérios inimigos que emergiram. O Império Ptolomaico, na porção entre o norte ali da África, ali no Egito, né? E o Império Seleucida, na porção ocidental da Ásia, ali na Mesopotâmia. A região da Palestina, como você pode ver no mapa aí, fértil crescente, ficava exatamente ali no meio desses 2 brigões, né? Essa região se tornou o cenário de muitas batalhas entre esses 2 generais, tá? Os judeus, eles desfrutavam certa liberdade sob o governo dos Ptolomeus, porém, quando os Seleucidas tomaram o poder, a situação mudou drasticamente. Todos os aspectos da vida do povo, incluindo a religião, eles foram fortemente helenizados à força. A situação passou dos limites quando chegou o ano de 198 a.C., quando Antíoco Epifânio IV colocou uma estátua de Zeus no Templo de Jerusalém, cara. Essa atitude de Antíoco Epifânio estimulou uma grande revolta por parte dos judeus que se posicionavam fielmente à lei de Deus. Aí surge Matatias, sumo sacerdote da época, que se rebelou e deu início a uma guerrilha. E daí surge um nome muito conhecido na história dos judeus, chamado Judas Macabeus, filho de Matatias. Ele quem vai assumir o comando das guerrilhas contra Antíoco Epifânio. A guerra de independência judaica se arrastou por anos até que João Hircano, neto de Matatias, finalmente conquistou a liberdade e Israel se tornou então independente mais uma vez. Conforme o poder dos Seleucidas declinava, Israel então passou a exercer domínio semelhante ao de suas antigas fronteiras. Vamos parar por aqui e fazer então um pequeno resumo da aula de hoje para podermos fixar melhor as informações dadas até aqui, beleza? Vamos devagar. Bem, estamos visualizando o período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, certo? Daniel e Esther são personagens marcantes dessa época, pois eles aparecem no período em que os persas se tornaram o império mundial da época. Então nós fizemos comentários sobre o Império Persa, pois foi nesse período que os judeus receberam certa autonomia para manter suas tradições, eles reconstruíram o templo, né? E Daniel profetizou sobre os impérios mundiais e Esther foi instrumento de Deus casando com o rei Artaxerxes I, o rei Assuero, e livrou o povo judeu da destruição. Surge então o Império Grego e destacamos o helenismo, que foi a maneira que Alexandre o Grande, aluno do filósofo grego Aristóteles, usou para grecificar ou helenizar o mundo com as ideias gregas. A língua grega se tornou então a língua internacional da época. Depois da morte de Alexandre, o império foi dividido entre seus 4 generais e destacamos apenas 2 deles porque esses 2 estão totalmente ligados à história de Israel, já que Israel ficou bem ali no meio, geograficamente falando, né, das batalhas desses 2 generais, Seleuco, por isso a dinastia Seleucida, e Ptolomeu, no Egito, gerando a dinastia Ptolomaica. Beleza? No nosso próximo encontro, a gente vai dar continuidade e veremos o surgimento então do Império Romano, tá? Por favor, não desista de estudar. Eu já te disse, estudar é trabalho. O alcance do seu conhecimento está proporcionalmente ligado ao seu desejo de crescer e investir no seu crescimento. Até nosso próximo vídeo. Deus te abençoe. Se for preciso, estude mais, assista de novo, tá bom? Faça suas anotações, faça sua pesquisa. Isso vai iluminar ainda mais seu entendimento a respeito desse período que é muito importante, porque ele precede, está bem pertinho ali da manifestação do Filho de Deus chamado Jesus Cristo. Até breve, gente. A paz do Senhor.